quando nós pensamos em formação de obreiros, nós nos encontramos num momento extremamente crítico da história do cristianismo. E eu quero pensar mais localizadamente no nosso Brasil. Nós não pertencemos a um país que tem por berço o Evangelho. Não nascemos como uma nação cristã no sentido evangélico, protestante ou reformado da palavra. Os respingos da reforma protestante chegaram já bastante tardiamente no Brasil. E então começou uma onda muito grande de conversões, de evangelismo, de plantação de igrejas protestantes reformadas, ali então da segunda metade do século XIX para cá. Então nós poderíamos contar algumas poucas gerações de cristãos no nosso país. Diferentemente de algumas nações europeias ou próprios Estados Unidos, que já tem muitos séculos de história com o cristianismo, em que muito até da sedimentação ou da fundamentação desse cristianismo já faz parte tanto da cultura quanto da mentalidade ou dos projetos de vida dos cidadãos. Infelizmente, essas nações têm abandonado o cristianismo, tanto é que já se fala sobre uma geração ou uma nação pós-cristã, como no caso de alguns países europeus ou mesmo dos Estados Unidos. E no caso do nosso país, da década de 90 para cá, houve um boom muito grande no surgimento dos evangélicos, né? O movimento gospel, o movimento evangélico, que cresceu assustadoramente o número dos seus adeptos, e então nós vimos o surgimento de muitas igrejas, e muitas pessoas liderando essas igrejas, ou servindo essas igrejas, absolutamente sem qualquer preparo, sem qualquer capacidade ou sem qualquer condição. Não é meu propósito discutir tanto as razões disso, mas algumas delas foram a necessidade urgente ou imediata de ter alguém ministrando, ter alguém ensinando. Muitas vezes até por interesse espúrio ou errado em querer dominar a comunidade. E uma pequenina parcela, fruto de uma consciência, de um direcionamento divino e, portanto, fruto de uma capacitação ou um preparo formal para o exercício ali do ministério, o exercício da obra de Deus no contexto da igreja local. Uma estatística muito recente, agora de 2014 e 2015, feito por uma instituição norte-americana que trabalha com a capacitação de líderes cristãos mundo afora, dirigida por Ramesh Richards. Ele é professor do Seminário Teológico de Dallas. Ele é um indiano radicado nos Estados Unidos, alguém de uma influência muito grande na formação de líderes no mundo. Segundo a estatística do instituto dirigido por Ramesh Richards, algo em torno de 95% das igrejas no mundo são pastoreadas ou são conduzidas ou lideradas por pessoas que não passaram por um processo formal de capacitação teológica. Talvez alguns chamariam esses de leigos. De novo, muitas são as razões, mas eu diria que no contexto do Brasil nós não nos encontramos muito distantes dessa realidade. Mas eu diria que no Brasil nós sofremos de uma crise que agrava este cenário de falta de capacitação ou de despreparo, que é a ausência de modelos, a ausência de referenciais dignos da nossa imitação. Pessoas para quem podemos olhar e então nos espelhando nela, ou como que imitando-as, exercitarmos ou nos prepararmos ou nos dedicarmos a um ministério aprovado por Deus. Um ministério que nós poderíamos olhar ao final de um final de semana, de um mês, de um ano ou da jornada de uma vida e dizer: completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Porque na trajetória de muitos desses obreiros, de muitos desses líderes, o despreparo tem ficado notório. A queda moral tem sido um dos maiores motivos de abandono do ministério,
ou de racha de igrejas. Tristemente, nós contemplamos nessa virada do século XX para o século XXI, um número crescente de igrejas se dividindo por causa dos seus líderes. Por pecado moral, por desqualificação teológica, ou por ignorância bíblica, ou como eu já disse, analfabetismo bíblico. Então, infelizmente, a figura do obreiro, a figura do líder, a figura daquele ou daquela que exercem autoridade no contexto ministerial, tem sido altamente questionada. De tal forma, há muitas vezes esta nova geração, uma geração, eu diria até posterior à minha, que está vindo na minha cola, já não encontra tantas pessoas nas quais possam se espelhar. E dois motivos têm sido identificados como os principais agravantes dessa crise da ausência de modelos ou referenciais. Primeiro agravante, falta de embasamento ou conhecimento doutrinário. São pessoas que não conhecem a Escritura, são pessoas que não conhecem a boa teologia e, portanto, são incapazes de preparar ou de ensinar, de conduzir suas comunidades ao Evangelho. Nem todo mundo que abre a Bíblia está necessariamente pregando a Bíblia. O método hermenêutico padrão no Brasil é o chamado método alegórico, em que a Escritura Sagrada ou o texto bíblico é simplesmente um trampolim ou uma plataforma a partir da qual o indivíduo desenvolve as suas próprias ideias, atribuindo sentidos ou significados estranhos à Escritura. É o pitaqueiro teológico, é o indivíduo que acha as coisas. Parênteses. Cuidado com a música evangélica que você escuta ou que você canta. É mais fácil você decorar uma música de 4, 5, 6 estrofes do que um salmo de 10 versículos. Até porque a capacidade da música é imensa para nos fazer absorver o conteúdo de uma letra ou até a memorização da letra. Hoje, a maior propagadora de péssima teologia no Brasil chama-se música evangélica brasileira. Gente teologicamente despreparada, era um indivíduo que tocava numa banda famosa, se converteu e já se acha então agora direcionado por Deus para compor um monte de baboseira, um monte de lixo teológico, e as pessoas cantam aquilo como verdade de Deus só porque cita um ou outro elemento da teologia. Então a falta de fundamentação teológica tem criado uma geração de cristãos anêmicos, raquíticos, em termos de cosmovisão, míopes, porque não tem fundamento teológico. E o segundo agravante da crise de ausência de modelos ou referenciais bíblicos é a queda ou a desqualificação moral. Onde pessoas, independente do pecado, a minha questão aqui não é enumerar ou pontuar um ou outro pecado, mas é a desqualificação do líder, a perda da sua autoridade, a perda da sua credibilidade. E deixa eu dizer uma coisa para vocês que são líderes, para vocês que são obreiros. O que te qualifica para o ministério não é a ideia que você tem do ministério, mas a credibilidade que você goza por causa do seu testemunho cristão de acordo com a Escritura Sagrada. Ninguém se auto-intitula qualificado por Deus. Pelo contrário, ele é qualificado porque ele está de acordo com os pré-requisitos ou ele está de acordo com as prescrições bíblicas. Mas preste atenção na bagunça do nosso país. A hierarquização da autoridade eclesiástica leva alguns indivíduos a se autodenominarem apóstolos. Tem até o pai apóstolo, que é o pai dos apóstolos. Tem o arcanjo. Daqui a pouco alguém vai querer colocar a quarta pessoa na trindade aí. A aberração é grande. De novo,
A qualificação para o ministério não é algo que você põe para você mesmo, mas é algo que a Escritura atribui, dada a conformidade da vida do líder com os princípios bíblicos. Então esses dois elementos, eles são centrais na credibilidade ou na sustentação da figura do obreiro, da figura do líder. E permitam-me exemplificar para vocês, vocês conseguem me escutar aí atrás? Permitam-me exemplificar da seguinte forma. Imagine que essa minha mão esquerda, que está aqui embaixo, ela represente todo o fundamento doutrinário ou teológico que o indivíduo tem. E a minha mão direita, que agora vem por cima, é a sua qualificação moral. Eu poderia inverter, poderia colocar a direita embaixo. À medida que esses dois elementos, doutrina e caráter, ou doutrina e piedade, caminham conjuntamente, há uma substância ou há uma preservação tanto da vida do líder quanto do ministro, do obreiro. Mas à medida que um desses elementos falta, à medida que um desses elementos é deficiente, a ruína desse indivíduo, a ruína do ministério se torna inevitável. Mas sabe qual é o problema? É que muitas vezes, em termos ministeriais, pessoas têm alcançado resultados impressionantes. Números magníficos de pessoas que frequentam suas reuniões ou cultos, de livros ou artigos publicados, de quantos likes tem ou curtidas ali no Facebook, ou quantas visualizações no YouTube. Então nós temos hoje muitas pessoas no nosso Brasil com grandes realizações, mas que pela falta do caráter, é questão de tempo para que se tornem verdadeiros desastres. Porque o que sustenta ministério, e nós veremos isso em 1 Timóteo capítulo 4, verso 6, você pode abrir sua Bíblia para esse texto. O que sustenta a vida do obreiro, que demonstra a sua qualificação diante de Deus, é a doutrina e é a piedade. Eu quero chamar isso de o binômio do bom ministro de Cristo. Na verdade, essa ideia não é minha, é do apóstolo Paulo. Porque foi exatamente nesses termos que ele definiu o bom ministro de Cristo. 1 Timóteo capítulo 4, verso 6. Eu lerei apenas até o verso 8. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Timóteo é um jovem, como você pode ver na sequência aí do capítulo 4, verso 12, quando Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade. É um jovem pastor, um jovem obreiro, deixado pelo próprio apóstolo Paulo na igreja de Éfeso, incumbido por Paulo para o pastoreio daquela igreja que já começava a sofrer com algumas infiltrações de más teologias ou de hereges. Indivíduos que sorrateiramente ou sutilmente se adentravam na comunidade, disseminando ideias teológicas ou costumes espirituais estranhos à teologia bíblica, estranhos ao cristianismo. Então Paulo deixa Timóteo ali em Éfeso, como o próprio Paulo vai dizer, para pastorear a igreja de Deus, para apresentá-la perfeita em Cristo Jesus. E o grande tema de 1 e 2 Timóteo é o tema da virtude,
o caráter aprovado. O indivíduo que é virtuoso diante de Deus, porque ele é aprovado no seu caráter, na sua conduta, nos seus pensamentos. A família dele é transformada pela graça. Os relacionamentos dele foram transformados pelo Evangelho. É um indivíduo que, embora tendo um passado manchado pelo pecado, foi lavado pelo sangue de Cristo. São duas cartas que expressam muito do coração de Paulo, ou da devoção, do amor que ele tem, tanto pela igreja local, quanto pelo ministério pastoral. Então, de alguma forma, Paulo se vale dessas duas cartas para qualificar melhor Timóteo, bem como tantos outros líderes que surgiriam nas comunidades cristãs ali no entorno de Éfeso. E no início do capítulo 4, se você voltar um pouquinho para o verso 1, é aquele conhecido texto em que Paulo diz que o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E aí vem aquela lista de atitudes ou comportamentos de, preste atenção, cristãos dentro da igreja que se afeiçoarão mais ao mundo, se deixarão levar mais por causa da coceira no ouvido, por qualquer vento de doutrina, do que propriamente cristãos maduros ou genuínos que permanecerão inabaláveis ou sustentáveis na boa doutrina de Cristo. Então é nesse contexto do prenúncio de uma decadência moral, de uma decadência teológica, decadência da fé, que Paulo diz para Timóteo, o verso 6, como nós já lemos: expondo estas coisas, serás bom ministro de Cristo. Preste atenção que esta é a expressão norteadora de todo esse verso, esse parágrafo que vai do verso 6 ao verso 16. Esse é um parágrafo único. O bom ministro de Cristo, 2 pontos. E Paulo então enumera as qualificações. E as duas fundamentais que dão sustância a todas as outras são exatamente estas. É um indivíduo que é alimentado com as palavras da fé. Que bom ministro é esse? É interessante que a expressão bom não é um indivíduo que tem boa performance apenas. Não é um indivíduo que é bom de palco ou microfone, como alguns diriam nos nossos dias. É bom no sentido de qualidade essencial, aquilo que esse indivíduo é dentro dele mesmo, no seu coração, na sua mente, na sua devoção a Deus. O termo grego aí empregado, utilizado, é bom em termos morais, é bom em termos de aprovação da parte do próprio Cristo. Eu diria para vocês que aqui já está um desafio para nós, porque nós invertemos a conceituação bíblica do que é ser bom ministro de Cristo. Nos dias de hoje foi-se estabelecido, ou estabeleceu-se aí uma série de índices de qualidade ou de características do indivíduo que serve para servir a Deus. Boa parte desses índices ou dessas qualidades simplesmente não se sustentam biblicamente. É um indivíduo que tem carisma, mas não tem caráter. Tem lábia, mas não tem doutrina. É povão, mas não se ajoelha em oração. O bom ministro de Cristo é aquele que entende, primeiramente, que a autoridade do seu ministério repousa em Cristo, porque como o Senhor Jesus diz em Mateus 28, verso 18, toda autoridade me foi dada, portanto vão e façam discípulos. Nós condicionamos a leitura da grande comissão apenas no verso 19 e 20 de Mateus 28. Quando na verdade nós deveríamos começar no 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão por todo mundo. Queridos, a autoridade do ministério repousa em Cristo, não em nós mesmos. O chamamento para o ministério não passa por interesses pessoais, senão por interesses do próprio Cristo. Aquele que tem autoridade em si mesmo, retém ou detém absolutamente todo o governo sobre tudo e todos. Ele define aqueles que virão a ser os seus bons ministros.
Nós somos representantes dele, não de nós mesmos. Nós somos dispenseiros da graça dele, não de nossas denominações ou de nossas teologias reduzidas a um ismo, seja lá que ismo for. O bom ministro de Cristo, ele é nutrido pela boa palavra ou pelas palavras da fé. Essa expressão nutrido ou alimentado, dependendo da tradução que você está usando, ela era usada no contexto da nutrição infantil. Quando a mãe provia aos filhos, aos bebês, às crianças, todos os nutrientes que aquela criança precisava para um crescimento saudável. É interessante que no contexto bíblico, tanto de 1 Coríntios 3, Hebreus capítulo 5 e aqui 1 Timóteo 4, o cristão ele é constantemente desafiado ao alimentar-se da Escritura Sagrada. Palavras da fé aqui entenda como Bíblia, tá bom? A expressão fé no Novo Testamento tem 3 significados principais. Fé salvífica, é aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 2, que nós fomos salvos mediante a fé ou por meio da fé. A fé é o meio pelo qual Deus nos leva à compreensão do nosso pecado e da graça salvadora em Cristo Jesus. É por meio da fé que nós entendemos quem nós somos sem Cristo, o que Ele fez por nós, então nós nos encontramos com Ele aos pés da cruz. Nós somos salvos por meio da fé. A palavra fé também tem o sentido de uma virtude, como Hebreus 11, verso 6 vai nos dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Fé no sentido daquilo que me faz, me faz crer, depender ou confiar em Deus. Que estabelece um relacionamento ou uma comunhão com aquele de quem minha vida depende totalmente. É por isso que nós devemos crescer de fé em fé. Não é porque nós vamos ser salvos novamente, ou devemos nos converter novamente, mas porque a nossa dependência, a nossa crença, a nossa confiança em Deus, na palavra de Deus, devem crescer momento após momento, degrau após degrau nas nossas vidas. E o terceiro sentido da palavra fé no Novo Testamento é conjunto de doutrinas. Filipenses 1, a fé do Evangelho. Efésios 2, fundamento dos apóstolos e profetas. Judas 3, a fé uma vez entregue aos santos. Fé como o arcabouço da verdade de Deus. O fundamento escriturístico ou da revelação da verdade inspirada pelo próprio Deus. E Paulo vai dizer que o bom ministro de Cristo é aquele que é nutrido ou alimentado pela palavra da fé. Ou seja, pela Escritura Sagrada. Queridos, qual a importância disso para as nossas vidas? Em termos ministeriais, em termos pessoais, em termos teológicos. Você não consegue ministrar a outros aquilo que você primeiramente não foi ministrado. Você não consegue levar pessoas a um ponto em que você primeiramente não tenha chegado. Você não pode dar aquilo que você não tem. E a essência do ministério cristão é justamente o ensino da palavra de Deus. O que é pregar, ensinar, aconselhar, evangelizar, discipular? São palavras distintas ou que têm o mesmo princípio, o princípio do ensino. Você não consegue ensinar pessoas se você primeiramente não foi ensinado. Mas eu diria que esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje na liderança da igreja evangélica brasileira. É uma liderança normalmente pronta a falar, indisposta a aprender. Se as pessoas se dispusessem a aprender a Escritura, na mesma proporção que se veem desafiadas a dar pitacos sobre o que Deus deveria fazer na vida delas, nós teríamos uma igreja muito mais submissa a Deus do que pedindo o que não deveria em oração. Alimentado das palavras da fé, é um indivíduo dedicado
à Escritura Sagrada, ao seu aprendizado, à sua meditação. É por isso que Paulo vai dizer diversas vezes, medita nestas coisas, fique ruminando. Queridos, é Salmo 1. O indivíduo que não se assenta na roda dos escarnecedores, o indivíduo que não anda no caminho da perversidade, é aquele que tem o seu prazer na lei de Deus e nela medita dia e noite. Agora, eu vejo que para nós que ministramos no contexto da igreja, isso é um grande problema, porque nós frequentemente nos sentimos tentados. Eu vou abrir meu coração aqui, eu luto com isso. Nós nos sentimos tentados a estudar a Escritura para ensinar a outros apenas. É como se nós pulássemos a etapa da Escritura ministrar em nossos corações antes de ministrarmos a outros. Como Leclerc falou, eu dirijo um Seminário Bíblico Palavra da Vida, e eu tenho um grupo de 5 homens que coordenam os cursos do SBPV, e eu então lidero esse grupo ali como reitor do SBPV. Nós tivemos agora, essa semana que passou, a nossa reunião abrindo esse ano de 2016. E eu compartilhei com eles um texto bíblico falando que nós não podemos ser apenas profissionais da sala de aula. Que nós não devemos nos preocupar apenas em estudar a Bíblia para ensinar a outros. Porque o nosso desafio primário é que essa palavra nos transforme de tal forma, nos alimente de tal forma, que nós tenhamos o que compartilhar com outros. Não apenas palavras ou conceitos teológicos, mas vidas transformadas pela boa teologia. Esse é o desafio que nós temos. Agora, tome cuidado, porque nós vivemos uma geração anti-intelectual, ou antidogmática, ou antidoutrinária. O que eu quero dizer com isso? Doutrina hoje está fora de moda. As pessoas querem ser livres pensadoras. Querem pensar sobre Deus. Aliás, tem muita gente falando bobagem aí, começando com assim, gosto de pensar em Deus, 3 pontinhos. Você tem que gostar de pensar em Deus, não com as imagens que você cria dele, senão como a Bíblia o descreve. Você sabe o que é doutrina na Bíblia? Doutrina na Bíblia não é o que você fala sobre Deus, é o que Deus revelou de si mesmo por meio das Escrituras. Não é o que você gosta ou deixa de gostar da teologia, como você a define ou deixa de defini-la, mas como Deus revelou-se a si mesmo na Escritura Sagrada. Isso é doutrina. Doutrina é a revelação de Deus. No dia a dia do ministério, no dia a dia da educação da igreja, nós somos tentados, ou nós somos muitas vezes empurrados ao pragmatismo. O que dá certo é o que importa. Se deu certo, não importa como foi, é o que vale. Se trouxe gente, se a reunião bombou, seja lá o que for, está ótimo. Tem gente que diz, na prática a teologia é outra. De duas uma, ou a teologia estava errada, ou a prática foi errada. Na prática a teologia não é a outra, porque é a teologia que sustenta a prática ministerial. É a doutrina que sustenta o que aconselhamos, o que pregamos, como evangelizamos. Deixa eu te dizer, esse nosso evangelismo, que muitas vezes só está preocupado em mandar gente para o céu, com a seguinte pergunta: se você morrer hoje, você vai para onde? Você quer aceitar Jesus para ir para o céu? Queridos, o céu nem é o estágio final, né? Senão novo céu e nova terra. E mais, nós também somos salvos por Cristo para viver a fé no tempo presente. O evangelismo é afetado pela doutrina. A educação dos filhos é afetada pela doutrina. A maneira como eu trato a minha esposa tem que ser fruto da doutrina. Então, doutrina não é alguma coisa que se estuda apenas num seminário e fica num ambiente acadêmico. Mas doutrina é aquilo que pauta todo o nosso pensamento sobre Deus e, portanto, reverbera ou respinga sobre absolutamente tudo na minha vida. É por isso que Paulo vai dizer para Timóteo: o bom ministro de Cristo é alguém alimentado com a boa palavra da fé. Entenda, com a boa doutrina.
pragmatismo ministerial nos leva muitas vezes a ler apenas livros que vendem muito, mas que não têm substância teológica. Livros devocionais que mais inflam o coração de nada do que um livro de teologia sistemática que faz pensar corretamente. Agora, não estou dizendo que você vai ter que começar a ler todo dia 10 páginas de uma teologia sistemática. Mas eu diria para você, você deveria ler teologia sistemática também. Livro de doutrina. Livros devocionais são bons, são necessários. Eles são fundamentais para trabalhar a nossa espiritualidade. Mas o que dá substância à nossa vida, ao nosso caráter, é a boa doutrina de Cristo. E eu vou dizer para vocês, alguns devocionais, desses devocionais diários, não têm boa doutrina. São mensagens positivistas evangélicas. PowerPoints motivacionais. Queridos, o bom ministro de Cristo não se contenta com mensagens motivacionais de Facebook. Ele estuda teologia bíblica. Ele estuda doutrina profunda, densa. Como eu falei, nós vivemos numa geração antidogmática ou antidoutrinária, porque doutrina é um encadeamento lógico ou sistematizado da palavra de Deus, das verdades sobre Deus. Tem começo, tem meio e tem fim. Tem que ter um sentido, mas pessoas, elas pensam como elas querem. Elas pegam um pouquinho daqui, pegam um pouquinho dali, tipo um mosaico. Lembra do mosaico? Materiais diferentes, formas diferentes, cores diferentes para formar a figura que o autor da imagem quis dar. Tem gente que monta um mosaico teológico. Pega um monte de coisa que não tem nada a ver com coisa nenhuma, mas na cabeça dele faz sentido. Não é assim que nós pensamos doutrinariamente sobre Deus. O bom ministro de Cristo, ele é alimentado com a boa doutrina. Olha aí no verso 6. A doutrina que tens seguido. No contexto de 1ª e 2ª Timóteo, é a doutrina que Paulo diz ter recebido do próprio Cristo e legou ou ensinou a Timóteo, como ele vai dizer em 2 Timóteo 1. Aquilo que você aprendeu de mim na presença de muitas testemunhas, isto transmite a homens fiéis e idôneos. É o nosso voltar para a Escritura Sagrada, que foi um dos grandes motos da Reforma Protestante. Que o ano que vem celebraremos 500 anos de Reforma. E eu diria que precisamos voltar às Escrituras, como aquele povo fez há quase 500 anos atrás. A que tem seguido, aquela que foi ensinada pelo próprio Cristo. Verso 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. É uma expressão interessante aí de Paulo. Ela quer dizer basicamente, rejeita falatório. Rejeita tudo aquilo que tem sido falado sem fundamento. Tá bom? Como eu falei, é o pitaqueiro, é o achista. Ele acha sobre tudo e é incapaz de fundamentar qualquer coisa. Eu conheço obreiros que foram reprovados em exames doutrinários, porque eles eram capazes de citar diversos pensamentos teológicos, mas foram incapazes de fundamentar biblicamente aquilo que estavam expondo. Fulano de tal diz isso, fulano de tal diz aquilo, aquele outro diz aquilo outro. Tá, mas o que a Escritura diz sobre isso? Ele não soube. Eu já presenciei exames desse tipo. Foram incapazes de dizer o que a Escritura Sagrada falava sobre aquilo. Pegue temas contemporâneos: homossexualidade, aborto, política, cultura, sexualidade e tantos outros temas. Você sabe de quem eu escuto as maiores bobagens? São daqueles que deveriam conhecer a verdade, os cristãos.
Porque do não cristão, eu não espero uma mentalidade teológica. Eu não espero uma cosmovisão bíblico-teológica que dará respostas conforme a verdade de Deus. Porque a mente dele é impregnada pelo engano. A mente dele é impregnada por ele mesmo. Mas infelizmente eu escuto de cristãos verdadeiras bobagens, desprezíveis. Isso daqui que Paulo está falando. Falatórios inúteis. Fábulas, lendas, papagaiada teológica. Me desculpem a expressão, mas é isso. Nós não podemos ser preconceituosos. A questão não é de preconceito. A gente não está lidando com preconceito. Nós estamos lidando com definição do gênero que Deus atribuiu em Gênesis 1. Negue Gênesis 1 a 3 e Gênesis 4 até o fim de Apocalipse perderá todo o seu sentido teológico. A gente vive uma época aqui de muitos teólogos dizendo que Gênesis é poesia, de que Gênesis é um estilo literário, poético e, portanto, não comporta necessariamente uma realidade histórica. Faça o seguinte exercício. Se Gênesis 1 a 3, que trata a criação do cosmos, a criação do ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, o mandato de Deus para o cuidado do jardim e a queda de Adão e Eva diante do pecado, se isso não é literal, então um Cristo não literal morreu uma morte não literal por pecadores não literais para oferecer um céu não literal. Entendeu a implicação? Mas é gente que está com um papo agradável, interessante, sobre a não literalidade ou de uma narrativa não histórica de Gênesis. Só para citar um dos elementos do que tem sido discutido atualmente na teologia. É sobre isso que Paulo está falando. Evite essas bobagens, evite essas coisas que não tem nada a ver com a boa doutrina. Não gaste seu tempo com aquilo que não procede da verdade. Não dedique-se àquilo que não passa pelo crivo da Escritura. E eu diria para vocês, especialmente vocês universitários, todos nós, mas eu diria vocês mais especialmente, tem um desafio imenso, que é submeter tudo aquilo que vocês têm escutado ao crivo da Escritura. A sustentação ou não da palavra de Deus. Porque muito daquilo que é falado no ambiente universitário tem uma suposta erudição, tem um pseudo-racionalismo, mas que não se sustenta conforme a verdade de Deus. Disse isso no sábado, repito aqui. Agora, se você tem problemas com a autoridade das Escrituras, se você tem problema com a inspiração, com a revelação, com a inerrância, com a infalibilidade das Escrituras, o seu problema não é com a Bíblia, o seu problema é com Deus. Porque toda a Escritura foi soprada, é proveniente, foi inspirada por Deus. E eu vejo, infelizmente, uma geração que se dobra diante de um racionalismo, porque o professor disse aquilo que o professor disse, aquilo que o professor dele disse, aquilo que o professor dele disse, a respeito de um momento da história que ninguém nunca viu, a respeito de coisas que ninguém nunca descobriu, mas que são acadêmicas. Vai ler livros sobre filosofia da ciência e você vai ver o ceticismo que a ciência tem dela mesma. Quais são os fundamentos epistemológicos da ciência? Qual é o nosso desafio? Evite essas coisas. Fundamente-se nas palavras da fé. Segunda parte do binômio, exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-te pessoalmente no relacionamento com Deus. Dedique-se, desgaste-se como um atleta, porque esse é o conceito. O verbo exercitar-se vem da raiz que deu origem à nossa palavra ginásio. E ginásio era o local onde os atletas
se dedicavam ao exercício físico, extenuantemente se preparando para uma competição, praticando exercícios, controlando a alimentação, aperfeiçoando técnica, aperfeiçoando liberdade, porque tinham que estar prontos para o momento da competição. É exatamente esse o verbo que Paulo toma e diz: dedique-se muito. Como um atleta para um objetivo de competição, dedique-se você para a piedade. Agora, o que é piedade? No nosso imaginário evangélico, piedoso é normalmente, talvez vocês concordarão comigo, é normalmente uma pessoa bem mais velha, normalmente quieta, que não fala muito, e transparece piedade. Tá? Nós normalmente atrelamos o piedoso a alguém bem mais velho. Não necessariamente. Porque piedade não tem a ver com idade, mas tem a ver com maturidade. Porque esse Timóteo, ele era jovem, mas deveria dedicar-se à piedade. Piedade, queridos, não é aquilo que nós fazemos para Deus. Piedade é como vivemos diante de Deus. Piedade não é o conjunto das nossas ações ministeriais para Deus. Não implica em quantas vezes, ou não é definida, melhor dizendo, por quantas vezes você vem à igreja ou por quantos ministérios você lidera, mas por como você vive diante de Deus até quando não tem ninguém vendo. Isso é caráter. Caráter não é o que as pessoas veem acima do nível do mar. Caráter é aquilo que te sustenta abaixo do nível do mar, como por exemplo, uma ótima ilustração, a do iceberg. Você talvez vê a ponta ali do iceberg, 10, 15, 20, 30, 50 metros de altura. Quando você olha abaixo da água, você vê talvez até quilômetros de profundidade para sustentar o que está acima da superfície. Por que é que muitos líderes, muitos obreiros têm sido desqualificados ou têm caído no ministério? Porque aquilo que os sustenta abaixo da percepção das pessoas é tão raso que não tem condições de sustentar toda a pompa ou toda a imagem que transmite para as pessoas. De novo, caráter não é aquilo que você faz para Deus, mas como você vive diante dele ou com ele. Uma das expressões que os reformadores cunharam e foi muito desenvolvida pelos puritanos foi a expressão corandeu. Corandeu quer dizer literalmente diante da face de Deus. Aquilo que caracterizou a vida do rei Ezequias, lá em 1 Crônicas, capítulo 31, verso 20. Ezequias fez o que era bom e certo, porque ele fez tudo isso diante do seu Deus. O termo hebraico, empregado ali pelo autor de Crônicas, quer dizer literalmente, diante da face do seu Deus. Corandeu. Corandeu, queridos, é quando nós entendemos que nós estamos invariavelmente diante da face de Deus. Não apenas quando adentramos na igreja enquanto salão, mas quando estamos dirigindo o nosso carro, navegando nossa internet, no secreto da nossa vida, cozinhando, batendo papo com alguém, trabalhando, fazendo uma prova, não interessa. Isso é piedade. Piedade, o termo, existem dois termos gregos, eusebeia e treskeia, são termos que dizem para nós o seguinte: é a virtude, ou é o seu temor, a sua reverência ou respeito diante de Deus. Então piedade é uma vida reverente, respeitosa, em termos muito práticos, muito simples, que leva Deus a sério. Que muito antes de estar preocupado com que Deus faça algo por intermédio do indivíduo, está preocupado em que Deus faça algo no indivíduo. Isso é piedade. E queridos, para muitos, doutrina e piedade, teologia e caráter são opostos. Esqueça isso. A doutrina não mata a piedade, a doutrina fundamenta a piedade, porque você não se relaciona com quem você não conhece.
Pessoas se relacionam erroneamente com Deus porque conhecem a Deus erroneamente, não conhecem conforme a boa doutrina. Então entenda que a piedade no estudo teológico das Escrituras não são tarefas distintas. Eu não posso sair de um estudo de um texto bíblico ou do aprofundamento doutrinário de uma determinada verdade bíblica sem ter a minha fé aperfeiçoada ou sem ter a minha vida afetada por aquele conteúdo estudado. Caso contrário, não passarei de um profissional da sala de aula que disseca Deus nos laboratórios da teologia. Queridos, Deus não é um cadáver a ser dissecado no laboratório da teologia. Nós cremos no Deus vivo e verdadeiro, com o qual nos relacionamos pela boa doutrina e por uma vida piedosa. Exercita-te pessoalmente na piedade. Olha o verso 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Não quer dizer que o exercício físico não tenha valor. Mas deixa eu te explicar na cultura greco-romana. Desde a educação espartana, isso é século 6, século 7 a.C., passando depois por Aristóteles, pelos estoicos e tantos outros grupos filosóficos, eles acreditavam, especialmente Aristóteles, eles acreditavam que a virtude era alcançada principalmente pelo exercício físico. Porque os apetites carnais, ou os desejos carnais, eram suprimidos pela prática esportiva, pelo exercício físico. É por isso que surgiram os Jogos Olímpicos na Grécia, tá bom? Porque eles acreditavam que o indivíduo viril, o que conseguia controlar o seu corpo, conseguiria controlar seus apetites. Portanto, ele seria um indivíduo virtuoso. Ele seria um indivíduo piedoso. Você deve se lembrar de alguns jarros gregos antigos, em que os homens, especialmente, eles eram pintados ou talhados nesses jarros, corpos muito atléticos. Se você assistiu aquele filme 300, os 300 de Esparta, o filme comunica exatamente essa ideia da virilidade, especialmente a masculina, pela supressão dos prazeres ao controle do corpo. Então, na mente grega antiga, na mentalidade greco-romana, o indivíduo virtuoso é aquele que pratica o exercício físico, porque ele se controla. Há uma certa verdade nisso, mas isso, biblicamente, não é toda a verdade. Por isso que Paulo diz, o exercício físico para pouco é proveitoso. Para ter uma vida piedosa, para controlar os seus desejos carnais, para controlar os seus apetites, a sua carnalidade, o exercício físico, ele não te ajuda muito. Por quê? Porque a piedade é quem te ajuda a lutar contra os seus pecados. De novo, piedade, vida reverente, temente, respeitosa, teocêntrica. Isto sim te ajudará a não viver para si mesmo. Isso sim te ajudará a não entregar-se a si mesmo. Lembra que Paulo vai dizer para Timóteo, em 2 Timóteo 2,22, foge das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor com os que de coração puro invocam ao Senhor. Então você foge das paixões da mocidade, não é pelo exercício físico, mas por uma vida de fé, uma vida de amor, uma vida de bondade. Ou seja, uma vida segundo Deus. Isso é piedade. Queridos, nós precisamos cultivar uma espiritualidade que considera Deus não como alguém que está aqui apenas para satisfazer meus desejos ou meus interesses, mas alguém com quem eu devo me relacionar. Ele é uma pessoa, ele não é uma coisa. Ele é alguém, não algo. Isso é piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade, porque essa piedade para tudo é proveitosa. Exatamente a mesma palavra usada por Paulo em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil, proveitosa. Mesma palavra grega. Porque a palavra, ela comunica a ideia, ou ela significa utilidade em termos de suficiência.
em termos de suprimento de tudo aquilo que é necessário para o completamento ou atingir de algo. Então, é a piedade que é suficiente ou necessária para prover na minha vida tudo aquilo que Deus espera de mim. Tá bom? Essa piedade é proveitosa. Ela é suficiente, porque tem a promessa da vida presente e da vida futura. Por que da vida futura? Porque a nossa vida futura é definida pela maneira como vivemos diante de Deus. A nossa eternidade é uma repercussão de como nós nos identificamos com Cristo Jesus. Você não passará a eternidade com Deus porque você fez por merecer, mas porque Ele te capacitou em Cristo Jesus a verdadeira fé. E a piedade me levará a desenvolver essa vida. É o que Paulo fala em Filipenses 2,12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Salvação não porque você tem que se converter todo dia. Não, porque você tem que ser salvo de novo. Porque salvação comunica também todo o processo de amoldamento da minha vida conforme o caráter de Cristo. Qual é o outro nome que essa ideia tem na Bíblia? Piedade. Uma vida conforme Deus estabeleceu. Queridos, esse é o desafio que nós temos. Obreiros que são bons ministros de Cristo precisam ser necessariamente alimentados com a boa doutrina e piedosos diante de Deus. Verso 9, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Timóteo, acredite nisto que eu estou te dizendo. Por que Paulo fala isso? Porque a realidade do ministério muitas vezes nos engana. E coloca tantas outras coisas como prerrogativas para o exercício ministerial. Critérios humanos, interesses egoístas ou pessoais, que não tem nada a ver com a Escritura. Fiel a esta palavra, Timóteo, o que eu estou te dizendo é verdade. E digno de toda a sua aceitação. E aí o texto continua, em que Paulo desdobra um pouco mais o que é este indivíduo, alimentado pela boa doutrina e piedoso diante de Deus. Queridos, a minha oração, porque eu entendo que esta é a minha razão de ser em Cristo, é que na minha geração, eu quero impactar pessoas para que sejam bons ministros de Cristo. Dedique-se. Dá trabalho? Dá. Consome tempo? Sim. Tem que investir recursos? Sem dúvidas. Mas os resultados são simplesmente inigualáveis.